Amém. Já vamos domingo que vem, já vai alguém aí pensando aí num testemunho. A gente tem que ser uma igreja que testemunha. A Vanessa abriu as portas aí e aí a gente vai tentar exercer essa prática. Foram muitas mensagens que a gente recebeu, né? E a Carol falou essa questão toda de confiar em Deus no dia da luta, né? Muito difícil, né? Muito fácil eu pegar um microfone aqui e falar para os irmãos, olha, descansa em Deus, Deus está no controle, né? Como se na hora da luta você aperta um botão e aí tudo aquilo fica tranquilo. Não fica, né? E aí teve uma vizinha da minha mãe que me mandou o WhatsApp, já uma senhora assim, né? E ela perguntou, como está, Carol? Eu falei, tá complicado, vai ter que fazer uma outra cirurgia e tal, né? Estamos aqui esperando a cirurgia ser liberada e tal, estou muito preocupado. Eu coloquei um pouco ali as minhas preocupações, as minhas dúvidas, né? E aí essa senhora, ela escreveu uma coisa sem perceber. Ela escreveu assim, ó, ela queria escrever assim, ó, complicado, né? Vírgula, confia em Deus. Mas ela, sem mexer muito bem no celular, ela escreveu assim, complicado confiar em Deus, entendeu? E assim, ela teria que escrita complicado, vírgula, confia em Deus, mas o corretor dela, ela não colocou a vírgula, e aí ficou assim, complicado confiar em Deus. E aquilo foi um confronto para mim, né? Pô, é complicado confiar em Deus, né? Não deveria ser, né? Ele tem o controle de todas as coisas, ele é o Todo-Poderoso, né? E aí essa mensagem chegou para mim como um confronto, né? Ela falando assim, ó, complicado, confia em Deus. Mas não, ela falou assim, é complicado confiar em Deus, né? Como se fosse complicado confiar em Deus. Não é, né? Não deveria ser, né? Mas é interessante. E como alguém me falou, depois todas essas histórias, elas viram esses testemunhos que são semente nos nossos corações, né? Porque dias, como diz o Charlie Brown, né, Luciano? Dias de lutas e dias de glória, né? Essas são as nossas histórias, né? Então, nem todo dia vai ser um dia de sol, né? Às vezes o dia vai estar cinzento. Bem, temos só um pouquinho de tempo aqui, eu queria só compartilhar alguma coisa relacionada à Páscoa. Eu vou ler com vocês Êxodo capítulo 12. Êxodo 12. Obrigado aqui pela água. Êxodo 12, versículo 12 também, né? Êxodo 12, versículo 12, sobre a Páscoa, né? Nós podemos dizer que a Páscoa está dividida em duas partes, né? Aquela Páscoa do Antigo Testamento, que Paulo fala que são sombra das coisas vindouras, né? Que são sinais do que vai acontecer, né? E depois a Páscoa em Jesus Cristo, né? Diz assim, ó, os irmãos conhecem bem essa história aqui, né? Diz assim, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13. Mas, é lindo quando aparece esse mas na Bíblia, né, gente? Sempre quando você estiver lendo algum texto sagrado, tenha atenção para quando aparece a palavra mas, né? Porque é uma virada de condição, né? Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. Então, Deus está falando que vai passar um anjo, né, que é o anjo da morte ali na terra do Egito, porque eles estavam escravos ali no Egito. O povo de Israel estava escravo ali há mais de 400 anos. E aí Deus levanta Moisés para libertar o povo. Moisés, ele tenta convencer a Faraó. Faraó não quer libertar o povo, não quer deixar o povo ir. E aí nós temos nos capítulos anteriores as pragas, né, que acontecem,
E aí tem uma praga aqui agendada bem para a época da Páscoa que o judeu comemorava, né? E aí Deus diz assim, olha, naquela noite eu vou ferir de morte todo o primogênito da casa do povo do Egito, todos. E diz assim, olha, vou ferir de morte até mesmo os primogênitos entre os animais. E aí o povo de Israel se apavora, porque eles estavam misturados no meio do povo. Eles estavam misturados no meio do povo. E aí ele fala o seguinte, olha, mas é o seguinte, quem de Israel sacrificar um cordeiro, e aí pegar esse sangue do cordeiro, e passar ali nos umbrais, né, na patente da porta, quando eu ver esse sangue lá, eu não vai haver praga nessa casa, né? Quando eu ver esse sangue lá, não vai haver praga nessa casa. E aí diz assim, ó, mas o sangue servirá de sinal nas casas em que ele estiver. Se eu ver o sangue, passarei adiante. Essa palavra passarei adiante é o significado da palavra Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima. Passar por cima. Então, Deus disse, né? Quando eu ver o sangue na casa, essa casa não vai passar por essa morte, por essa praga. Então o povo de Israel estava no meio do povo, mas não era parte do povo. Né? Tem um salmo, acho que 38 diz, olharam para ele, né, e foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. Né? Então, Deus olha do céu à terra, ele vê um contingente de pessoas, né? O mundo é quase 7 bilhões de pessoas ou mais, né? Mas mesmo quando Deus olha esse contingente, ele não enxerga indigentes. Ele enxerga cada pessoa, cada indivíduo com uma história, né? Como uma pessoa pela qual ele morreu. Então o povo de Israel está misturado entre o povo do Egito. Mas Deus tem um plano especial para esse povo. Bastava eles acreditar no que Deus instruiu através do servo Moisés, que era pegar esse animal, sacrificar, passar o sangue na porta. E quando o anjo da morte visse o sangue, ele não entrava, ele passava por cima, ia para outro lugar. Tinha uma brincadeira que a gente fazia, né? Siga-me os mestres, siga-me os bons, né? Alguma coisa assim, né? E ele conta que uma vez ele estava em Israel, né? E aí era a época da Páscoa. E aí ele perguntou para um judeu mesmo, não um judeu messiânico, né? Que é o judeu que acredita em Jesus, né? Um judeu nativo, assim, vamos falar. Perguntou para ele assim, olha, me fala uma coisa, para vocês, o que significa a Páscoa? E aí ele disse assim, a Páscoa significa o seguinte, tentaram nos matar, mas não conseguiram. Forte isso, né? E é o que a gente vê, né? O povo de Faraó tenta todo tempo destruir o povo de Israel, mas eles não conseguem. Com Jesus Cristo na cruz, a mesma coisa acontece, né? A morte tenta matar Jesus na cruz, né? Tenta derrotá-lo, mas não conseguiu, né? E aí Paulo em Romanos diz assim, olha, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais poder sobre ele e nem sobre nós. Se nós morremos com Cristo, também com Cristo ressuscitaremos. Então, como esse judeu ensinou ali, aquele pastor, nós também podemos dizer sobre a morte. Tentaram nos matar, mas não conseguiram. Talvez esse seja um cântico que nós não vamos dizer agora. Nós vamos dizer quando, no final de todas as coisas, né?
porque a morte não pôde deter Jesus Cristo ali naquele lugar, naquele sepulcro. Ele venceu a morte. Tentaram o matar, mas não conseguiram. Ele era o Filho de Deus. Tem um pastor, D. Carson, teólogo bem conhecido também. Ele conta uma história de 2 judeus sobre esse texto aqui. Ele imagina 2 judeus conversando, né? E aí um fala para o outro assim, anterior a uma noite ali antes da Páscoa ali, né? Anterior à noite da Páscoa. Um chega para o outro e fala assim: você está preocupado com o que vai acontecer hoje à noite? O que iria acontecer hoje à noite, né? Deus tinha falado através de Moisés que o anjo da morte ia passar. E aí esse outro judeu responde para ele o seguinte: não, de forma alguma. Só a gente fazer como fez o servo Moisés, como nos instruiu o servo Moisés, e aí vai dar tudo certo. Não tem nenhuma razão para nós estarmos preocupados, né? Você não precisa ficar preocupado. Você vai cear a Páscoa no dia seguinte com a sua família. Aí esse judeu fala assim: não, mas não é tão simples assim, né? Eu estou muito nervoso. O que tem acontecido com nós nos últimos dias, né? A praga das moscas, mar se tornando água do mar se tornando em sangue, tantas coisas terríveis têm acontecido com a gente, né? Estou muito preocupado, né? E ele fala assim: olha, talvez para você é fácil, você tem aí 3 filhos, eu só tenho um filho, né? Toda a minha história está em um filho só que vai carregar o nome da minha família, né? E se algo dá errado, né? Então eu estou muito preocupado. E o outro falava que não se preocupa não, passa o sangue nas patentes da porta e vai dar tudo certo, né? Não se preocupe. Ele falou: não, eu já fiz isso. Você pensa que eu sou idiota? Eu já fiz isso. Mas é uma noite que o anjo da morte vai passar pela cidade inteira. É muito assustador isso, né? E aí no final o pastor fala: pois bem, então o anjo da morte foi naquela noite, passou pela cidade, passou pelas casas. E qual das casas perdeu o seu filho, né? O do judeu, que estava confiante na promessa, ou do outro judeu que tinha feito também, como Moisés instruiu, mas estava aterrorizado, assustado com tudo que estava acontecendo, né? Qual das 2 casas, né, perdeu o seu filho? E aí o pastor fala assim: nenhuma das 2. Porque o que garantia que o anjo ia passar por cima não era a intensidade da nossa fé, era a marca, era o sangue de Jesus, né? E assim é com a gente também. Não é a intensidade da nossa fé que vai mudar o cenário da morte eterna na nossa vida, mas é a confissão que nós fizemos lá atrás e a declaração com a nossa boca de que, se com a tua boca creres, né, que nós cremos no poder que tem o sangue de Jesus Cristo para que, diante da morte eterna, a morte passe por cima de nós. E nós permanecemos vivos naquele que é a vida. Amém? Isso é paz com a gente. O coelhinho chegou depois. Chocolate também. É interessante como algumas coisas chegam nos principais acontecimentos do cristianismo para tirar o essencial de foco, né? No Natal a gente tem o homenzinho velho de barba branca, né? E aí na Páscoa, uma data tão importante, a gente tem o coelho. Mas que o coelho não combina com a Páscoa, é verdade, não combina. Mas tem tanta coisa que não combina, né? Maledicência também não combina. Falar mal dos outros também não combina. Ser mão de vaca também não combina com a Páscoa. Tem muitas coisas que não combinam com a Páscoa. Mas tem muitos evangélicos preocupados com o coelhinho que não combina, né? Porque é mais fácil apontar o dedo para o coelho que não combina do que apontar o dedo para o meu orgulho, que também não combina com a Páscoa. Apontar o dedo para os meus pecados, que também não combina com a Páscoa, né? Então tem coisas muito mais preocupantes
que não combina com a Páscoa. Deixa o coelhinho lá e vamos nos preocupar com aquilo que é essencial, né? Eu quero ler um outro texto com vocês, que é Marcos capítulo 16, para a gente falar agora da segunda Páscoa. Essa semana foi bem bacana, né? Aqueles que puderam acompanhar, acho que a Gislaine não faltou nenhum culto, né? A gente, todos os dias da semana, a gente fez uma live narrando ali como foi o dia de Jesus Cristo, né? Então, no domingo, né, ele entra em Jerusalém. Como foi a segunda-feira, a gente fez uma live falando como foi a terça. Na quarta, eu tive um imprevisto, o carro da Carol quebrou e eu tinha até outros compromissos importantes, não consegui fazer. Mas depois fizemos na quinta e fizemos na sexta também essa série aí, essas lives. Foi bem bacana. Deixa eu achar aqui, Marcos. Marcos 16. Ó, gente, essa é a narração do domingo, né? Se a gente estivesse fazendo a live, seguindo ali os eventos diários daquela semana que a gente chama, né, o pessoal chama de Semana Santa, aqui no capítulo 16 de Marcos tem o que acontece no domingo. E é interessante que é o que acontece no domingo pela manhã, como hoje, assim, né? Diz assim: passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram essências aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Gente, isso daqui que elas estão preocupadas em fazer era algo que elas deveriam ter feito na sexta-feira, depois do corpo morto. Era costume dos judeus, né, fazer todo esse preparo do corpo. Mas acontece, Jesus Cristo, ele vai para a cruz perto das 3 da tarde, e aí ele fica na cruz, né? É interessante que as pessoas que tentam eternizar Jesus Cristo na cruz, né? A gente tem diversas imagens de ser, por exemplo, num cemitério, nas igrejas, de um Jesus, né, na cruz, né? Mas ele ficou lá só 3 horas. Mas tentam eternizar. Eu prefiro eternizar o Cristo vivo, né? Não o Cristo na cruz. É claro que tem toda uma história na cruz, né? Mas o sepulcro vazio é o vazio da nossa... é o que nos traz esperança para o vazio da nossa vida, né? Tem uma música do Renato Russo, né, Renato? Já estou cheio de me sentir vazio. Qual é a resposta que nós temos para o vazio que essas pessoas sentem, né? Que a gente percebe muito isso. A música, ela externa as dores humanas, né? Algumas, né? Outras não. Mas a música comunica muito o que a sociedade está sofrendo, né? E aí Renato Russo fala isso: ó, já estou cheio de me sentir vazio. Como preenche esse vazio, né? O vazio que a gente vai ver aqui nesse texto, o vazio da sepultura de Jesus, é um vazio que preenche o vazio do coração humano. Então as pessoas estão em busca de um sentido para a sua vida, e quando não encontram esse sentido, elas muitas vezes, a falta de sentido praticamente está matando as pessoas no mundo, né? Tanto é que quando uma pessoa comete suicídio, na verdade ela está tentando matar quem está o matando. Como se fosse uma defesa, né? Por falta de sentido, né? E aí que nós temos no capítulo 16 de Marcos a resposta que dá sentido para a vida das pessoas. Tem algo na minha vida assim que mais me incomoda assim como ser humano, nem como pastor, quando chega a notícia de que alguém assim cometeu suicídio, sabe? Que alguém não aguentou a dor e, tentando tirar essa dor, acabou tirando a sua própria vida. Isso é algo que me deixa
muito chocado, porque eu creio que eu tenho uma palavra que não é minha, que é de Deus, uma palavra poderosa que pode preencher o vazio dessa vida. A gente mora em Rio de Ramos, né, e tem o que, Carol? Um mês lá no colégio. Tem um mês mais ou menos, né? Chegou uma notícia de um garoto de 12 anos. O pai trabalhando em casa, separado da esposa, e a angústia que ele sentia foi maior do que as forças dele, e ele pulou da janela. E nós aqui, até um novo convertido, não precisa ser alguém velho na fé, alguém que fez seminário, que fez teologia, possui uma resposta para esse vazio existencial que as pessoas estão tendo que lidar, sabe? E essa resposta é um túmulo vazio, né? Que nos enche de esperança. Eu lembro uma vez que tem uma igreja, né, que tem bastante história com a gente, que é a Igreja Batista do Povo, lá na Vila Mariana. Eles tinham um trabalho lá de manhãzinha, um sábado, que eles davam café da manhã para os moradores ali, em condição de rua, iam ali na igreja, eles davam café da manhã ali. E aí algumas vezes eu ia lá levar uma palavra lá. E uma vez eu fui lá levar uma palavra, e é uma palavra sobre a história de Judas, né? Que Judas, ele acaba dando fim na sua vida. Em resumo, a minha pregação dizia o seguinte, que quem não entende o valor que tem a vida de Jesus, não consegue ver valor na sua própria vida. Judas, ele vendeu a Jesus Cristo por 30 moedas de prata, ou seja, ele não via valor na vida de Jesus. 30 moedas de prata, Lucas, era o valor que se pagava por um escravo na feira em Jerusalém. Ah, quanto que é esse escravo aqui? Ah, esse daqui tem os dentes bons, é um homem forte, vale 30 moedas de prata. Então, quando Judas vende, negocia a vida de Jesus Cristo ali naquela traição por 30 moedas de prata, ele estava dizendo para ele mesmo isso: Jesus não vale nada para mim. Para aquelas pessoas a qual o Jesus que é vida não vale nada para elas, a vida delas passam a ter para elas também valor inferior ao valor que tem para a vida de Jesus. Então, são pessoas com potencial suicida, aquelas que não entendem quanto vale Jesus, quanto é importante Jesus. E aí eu pregando sobre isso, já estou pregando aquela mensagem aqui. E aí depois eu terminei, e aí veio uma pessoa que tinha me escutado lá, e tirou uma carta do bolso, de despedida. Ela ia cometer suicídio naquele dia. E aí eu orei com ela, e a gente rasgou aquela carta. O poder da palavra de Deus. Para dar sentido à vida de alguém. Uma vez eu estava encantado com o Google Trends, ou Google Ads, né, que você entra lá numa ferramenta do Google, né, você digita algumas palavras lá e fala quantas vezes aquela palavra é buscada no Google. Né? E aí eu digitei uma palavra, que era quem é Jesus? Apareceu lá que no último mês, milhões de pessoas no Brasil entraram no Google e digitaram quem é Jesus. Achei incrível isso, que como que num país predominante católico, né, que é cristão, e ainda assim as pessoas estão pesquisando sobre quem é Jesus. Não sabem quem é Jesus, gente. Né? Olha só, a gente mora, estamos aqui hoje em um município chamado São Bernardo. Né? São Bernardo. Né? Tem um nome de santo. Estamos vizinhos aqui a Santo André. Alguns aqui moram em São Caetano. Né? Ou seja, é permeado aqui de símbolos cristãos. E as pessoas não sabem quem é Jesus. E aí eu fui lá na minha pesquisa no Google Ads e eu tirei o Brasil. Coloquei São Bernardo. Mais de 100 mil pessoas no último mês que moram em São Bernardo tinham entrado no Google e escrito quem é Jesus. E eu comecei a viajar nos meus pensamentos. Eu pensei comigo, será que aquele cara que abasteceu o meu carro agorinha, Freire,
será que ele não foi uma dessas pessoas que, enquanto ele esperava alguém chegar na bomba, ele digitou quem é Jesus? E eu não considerei essa possibilidade e não toquei no assunto Jesus com ele, para falar para ele quem é Jesus? Porque as pessoas não sabem ainda quem é Jesus. As pessoas não sabem nada da Páscoa. Nós sabemos. E a resposta para a pergunta que essas pessoas estão fazendo, nós temos. E essa resposta pode preencher a vida delas. Pode preencher a vida delas. Aí versículo 2. No primeiro dia da semana, que foi domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao sepulcro. Versículo 3. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Elas estão indo para o sepulcro, mas elas estão preocupadas, porque a pedra tinha sido, era como um selo romano ali no sepulcro, a pedra tinha tampado ali o sepulcro. Elas estão indo para o lugar do sepulcro, mas é como se elas estivessem indo em vão, porque elas estão preocupadas, estão dizendo assim: nós vamos chegar lá, e a pedra vai estar lá. São 3 mulheres aqui, com a fragilidade feminina ali, não tem força para remover uma pedra enorme que tampava o sepulcro. E elas estão perguntando: olha, quem vai remover a pedra? Sabe o que eu vejo aqui nesse versículo 3? Eu vejo a ansiedade. A ansiedade que muitas vezes nos confronta, sabe? A gente fica ansioso, a gente tem um compromisso. Os dias estão passando, nós estão riscando ali os dias no calendário, estamos nos aproximando de uma data importante, e essa data importante está se aproximando, e a gente não sabe como que a gente vai resolver quando essa data chegar. Porque somos frágeis para resolver a situação. Então, hoje é dia 17, Talvez há algumas semanas atrás alguém estava se aproximando do dia 15 sem saber como que eu vou arcar com tantos compromissos financeiros no dia 15. E aí você conseguiu passar pelo dia 15. E aí talvez tenha alguém pensando: olha, eu vou ter que fazer tal viagem. Estou muito ansioso em relação a essa viagem. Como que vai ser, sabe? Como que vai ser quando o resultado desse exame sair daqui tais dias? Como vai ser quando eu tiver que voltar para o meu trabalho? Como vai ser quando eu tiver que fazer essa cirurgia? E a ansiedade vai nos corroendo. E essas mulheres são surpreendidas. Elas estão caminhando para o sepulcro com ansiedade sobre como vai ser quando elas chegarem lá. E quando elas chegam lá, a pedra estava removida. Será que muitos de nós que estamos ansiosos com muitas coisas, nós vamos chegar lá e o problema já vai estar resolvido? A gente não precisava ter sofrido tanto assim. Chegar lá, a pedra está removida. Mas, levantando os olhos, notaram. Sabe, a gente tem que notar. A gente tem que perceber as coisas, sabe? Tem milagres acontecendo a todo tempo ao nosso redor. Nós temos que pedir para o Senhor: Senhor Deus, me dá o dom do percebimento. Não sei se tem esse dom, talvez do discernimento, mas o dom do percebimento, perceber. Elas notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Elas entram no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestindo-se de manto branco, ficaram com medo. Ele, porém, lhes disse: não tenhais medo. Procurais Jesus o Nazareno, que foi crucificado? Estão procurando no lugar errado, aleluia. Vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que tinha sido crucificado há 2 dias atrás, naquela tarde de sexta-feira? Isso, onde vocês o colocaram? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Amém? Vamos nos colocar em pé. Ele ressuscitou, não está aqui. Este é o lugar onde o puseram, mas não está aqui. Mas ide agora e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali
o vereis novamente. Aleluia. Vamos vê-lo novamente. E aí os discípulos, a gente lembra dessa história? Com medo da perseguição que estava ali, forte ali contra eles, eles entram em um cenáculo. Não agora para celebrar a ceia, mas para se esconder. Primeira vez que eles entram no cenáculo, nós narramos isso na quinta-feira, na live. Eles entram para celebrar a ceia. Agora eles entram num cenáculo para ficarem escondidos. E eles fecham as portas. Né? Fecham as portas. E aí é interessante a gente pensar que a pedra do sepulcro não pôde manter Jesus Cristo dentro da onde? Do sepulcro. E as portas do cenáculo não pode manter Jesus Cristo do lado de fora. Então Jesus Cristo agora no corpo ressurreto, ele entra onde quer. E sai por onde não tem porta. Entra onde as portas estão fechadas. E quando ele entra lá no cenáculo com as portas fechadas, os apóstolos ficam apavorados. E Jesus Cristo diz assim: paz seja com vocês. O ressurreto, o ressurgido, nos dá a sua paz. Amém? Essa é a Páscoa, pessoal. O que passou disso está fora do Evangelho, né? As crianças viram lá também hoje.